Mas como que você avalia atualmente o futebol nacional, né? O futebol jogado aqui no Brasil, os principais times, o próprio Brasileirão também? Acho ruim. Acho que o nosso futebol é bem ruim. Eu acho que você tem outro. É bom a gente, porque sempre tem uma muleta nessa história, fazer, mas também na Premier League os times são bilionários, então eles têm os melhores jogadores e tudo mais. Tirando isso tudo, eu acho que tem uma diferença de nível, de qualidade de jogo, que é muito relevante do Brasil para o que acontece fora do Brasil. Você pega um time mais ou menos da Espanha, muitos deles são times que você vê propostas muito claras e muito modernas de jogo. Pega o Betis. Eu nem sou falando, não sou um especialista em futebol internacional, mas pega esse time do Betis de agora, por exemplo. É um time que você tem ideias, você vê ideias. Pega times do campeonato alemão. O Bayern atropela todo mundo todo ano. Primeiro, esse ano não está sendo assim. Segundo, claro que sim, é um time com mais recursos e tudo mais e tal. Mas olha os jogos e vê como você consegue enxergar jogo bem jogado na Premier League. Que os times são ricos, sim, mas pega lá o Newcastle, os times mais fracos. Mesmo esses times têm alguma proposta. Eu acho que no Brasil, qual é o time do Brasil que você fala, puxa, esse time joga um futebol de primeiríssimo nível? O Grêmio do ano passado foi o que mais se aproximou. Daí ele chegou no Mundial para jogar com o Real Madrid, era tipo adulto jogando contra criança. Então eu acho que o nível do futebol brasileiro, o 7-1, melhorou muito pouco. O 7-1 fez surgir uma geração de treinadores que se diziam estudiosos e que tudo mais, tal, mas isso não se refletiu no campo. Não se refletiu. Eu acho que o nosso nível é bem baixo. Se a gente juntar o que acontece dentro do campo, o esporte em si, o futebol em si, com esse nivelado muito por baixo, essa baixa qualidade do futebol brasileiro, juntando com aquilo que a gente vinha falando sobre o jornalismo esportivo, que também baixou muito o nível, né? Você acha que isso tudo constrói um produto muito mais fraco e que resulta nessa procura menor por parte das pessoas? A gente tem menos pessoas assistindo, acompanhando o futebol? Eu acho que no estádio não, né? Os índices de audiência, de público nos estádios nunca foram tão bons no brasileiro agora, como nessa temporada. Isso é um ponto. Mas eu acho que a falta de autocrítica, de achar que qualquer coisa é boa porque está em primeiro, porque vai ser campeão, porque não sei o quê. Eu acho que essa falta de autocrítica, sim, prejudica muito, ajuda muito a deixar o futebol do tamanho que ele está. Claro que tem mil outras coisas, tem calendário ruim, tem CBF, tem milhões de outras coisas que colaboram para isso. Mas eu acho que um nível de exigência e de senso crítico muito baixo faz a gente achar que o Campeonato Brasileiro desse ano seja um campeonato de alto nível. Não é. É muito emocionante. Cada hora tem um líder, ninguém sabe quem vai ganhar, agora que o Palmeiras parece que vai ganhar, mas né, é super emocionante, 5 times na briga até quase o final. Tudo isso é muito legal. Mas se você olhar o nível do jogo de futebol jogado, é um nível baixo. É um nível baixo de jogo. Só para encerrar... Perfeito. A reformulação da seleção, de um modo geral, jogadores e também comissão técnica, passam obrigatoriamente pelo futebol nacional. Sim. Acontece aqui no Brasil. Te preocupa no futuro, 10, 15 anos, o futuro da seleção brasileira, tendo em vista os resultados dos últimos anos e o futebol pobre aqui do país? Eu acho que já não preocupa para os próximos anos, ela já vem preocupando desde o 7-1, né? Acho que o 7-1 foi... pessoal, esse esporte que vocês acham que vocês são bons pra caramba, tem uma outra dinâmica, é um outro tipo de jogo, com jogadores de outro tipo de categoria, e de categoria não sei exatamente, mas com outros tipos de virtudes que hoje são muito importantes para o futebol brasileiro. Então esse jogo que vocês jogam aqui, que vocês prezam aqui, talvez ele não sirva mais. Serviu há muitos anos, serviu, né? De super talento, de jogadores muito habilidosos, serviu. Hoje em dia isso talvez não sirva mais. O futebol, eu acho que como todo esporte, passa por uma transformação que vai deixando o esporte de uma outra forma. E outro tipo de virtude atlética e tudo mais vai acontecendo. E me parece que o Brasil ainda não está atento a isso. E isso reflete no jogo ruim e tal. Repito, a gente está comemorando
jogo ruim como se fosse bom. Eu acho isso eu acho terrível pro futebol brasileiro. Deixou de ser o país do futebol há muito tempo? Eu acho que já há muito tempo. Só a gente não se ligou. Só o brasileiro, a gente, né? Só muitos brasileiros não perceberam que não é assim. O Brasil ganhou sua última Copa em 2002, com talvez sua melhor geração em sei lá quantos anos, desde 70 talvez, de quantidade de bons jogadores, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, né? Aquela seleção que era um time absurdo. 2006 já era, mas olha como 2006 já era o começo de um outro futebol. Tinha um monte de craque lá, nego descompromissado tal, deu no que deu. E a partir de então, não é que o Brasil chegou numa final, não, o Brasil foi fracassando. Jogou uma Copa em casa e tomou de 7-1. Então eu acho que isso a gente não tem, com exceção do Neymar, qual super jogador a gente tem? E já estamos falando do Neymar que tem 28 anos, né? 26. Terá 30 na próxima Copa. Ninguém sabe se ele... Concorda que há um ano atrás a gente falava, logo mais o Neymar vai ser o melhor jogador do mundo. Agora alguém tem alguma certeza disso? Eu não tenho nenhuma. Então eu acho que o jogo está mudando e a gente está mudando muito mais devagar do que o jogo.